de volta aqui para as nossas polêmicas. Olha só, o tema quitação eleitoral ele foi extremamente debatido durante as eleições de 2014 porque deu muita bronca, gente. Olha, foi muita bronca, gente, sem quitação eleitoral, uma dificuldade enorme para que se conseguisse registrar candidaturas, porque o TSE tinha um entendimento e os advogados forçaram teses em sentido contrário e acabaram dobrando o TSE, certo? Qual foi sempre, quem está com o meu curso antigo sabe disso, que a gente falou, a gente já fez um curso anterior aqui de eleitoral, não vou passar, e aí as posições mudam e a gente precisa acompanhar essas posições. Então, é importante que você avise aos seus colegas que não têm ou que, na verdade, os colegas que têm o curso antigo, que renovem o curso, né, que assinem aqui o Eu Vou Passar, façam a assinatura de VIP para ter acesso às novidades, viu? Porque as eleições de 2014 trouxeram, sim, algumas novidades no contexto jurídico nacional. Então, olha só, até 2014 você tinha um entendimento no TSE de que o cara não tem a quitação eleitoral até o dia do requerimento de registro de candidatura, esse cara não requer registro, pode até requerer, mas vai ter indeferido o seu registro de candidatura. O entendimento mudou. Diz o seguinte, hoje o TSE já admite, a depender das circunstâncias, que o cara requer o registro de candidatura sem quitação eleitoral e pague. Se ele pagar a conta dele, digamos assim, ele acaba tendo o direito de ter o registro da candidatura deferido. Então, às vezes o cara prestou contas, mas ficou com alguma pendência e tal, ele supriu só depois. Não tem problema, ele tem quitação eleitoral. Ele tem uma multa porque deixou de votar, ele tem uma multa de propaganda eleitoral, não pagou. Na época do requerimento de registro de candidatura, não sabia e tal. Foi naquele momento que o TSE notificou ele para pagar. Então, o TSE deu várias decisões permitindo que não acontecia, não via maleabilidade alguma, tá? Mas já há várias decisões do TSE, houve várias decisões do TSE no sentido de se permitir, em certas circunstâncias, e é claro, dependendo do contexto, do caso concreto, o pagamento de dívidas eleitorais após o requerimento de registro de candidatura para que o candidato obtenha quitação eleitoral. Então, o entendimento do TSE mudou. Eu acho até razoável até um certo ponto, porque se essa quitação eleitoral acabava sendo uma condição de inelegibilidade mais forte do que aquelas que estavam na lei complementar 6490. Como assim, professor? Veja, a gente falou aqui na época própria o seguinte, se eu estou inelegível no momento em que requeiro o registro de candidatura, estou inelegível, matei uma pessoa, homicídio, certo? Fui condenado. Estou inelegível? Estou inelegível. Requeri o registro de candidatura, inelegível? Requeri, assim mesmo, que eu sou cara de pau, requeri, certo? Beleza. O que a Justiça Eleitoral vai fazer? Vai indeferir o seu registro de candidatura. Óbvio, você está inelegível. Se durante o processo eleitoral, você conseguir reverter aquela condenação, anula o júri, por exemplo, e aí se você anula o júri, você não tem condenação, olha, meu amigo, você se tornou elegível. E nessa hipótese, nós vimos aqui que a Justiça Eleitoral tem admitido a convalidação do registro, admite o registro de candidatura nessas circunstâncias. Então o cara estava inelegível antes do requerimento e se tornou elegível depois de requerer o registro de candidatura. Nesse caso, a Justiça Eleitoral tem dado a ele a oportunidade de concorrer, de registrar a candidatura mesmo. Ora, aí eu tinha uma quitação, vem mesmo, um requisito infraconstitucional previsto numa lei ordinária, às vezes por causa de R$ 3,50, a multa de voto, por exemplo, é R$ 3,50. Aí o cara requer o registro de candidatura, esqueceu de votar em uma certa ocasião, porque estava viajando, sei lá, aí estava lá uma multa de R$ 3,50, o cara requer o registro de candidatura e é indeferido por causa de uma multa de R$ 3,50, pô. É desproporcional. Então o TSE, num caso como esse, admite que ele venha lá, pague a conta e adquire o seu direito. Então era um rigor exacerbado, na verdade. Então esse requisito foi revisto pela Justiça Eleitoral e se entende hoje que é possível, em algumas circunstâncias, é claro, não são em todos os casos, mas em geral, hoje se admite no TSE que essa quitação eleitoral ela pode ser obtida ainda que seja após o requerimento de registro de candidatura. Tá? Mudança de posicionamento do TSE. E já se admite, agora a lei ainda deixou mais claro isso, tá aqui, daqui a pouco eu volto essa daqui, ó. Mas a lei hoje admite com muita facilidade que é uma alteração também da 12.891 para deixar mais claro, porque veja, a dívida ativa, tá bom? A dívida ativa, se você está devendo à Justiça Eleitoral, você vai para a dívida ativa da União. E por vezes você entrava no refis.
Você está devendo na Justiça Eleitoral. Aí você entra no cadinho que você está devendo e você entra na dívida ativa da União. Beleza? Beleza. Você sabe que a União de vez em quando faz uns refis. O que é refis? Permite o refinanciamento daquela dívida, parcela, dá um desconto e tal. Então, na hora que você fazia o parcelamento da dívida, a Justiça Eleitoral já entendia que você tinha quitação eleitoral. Se você tivesse feito refis, você já tinha quitação eleitoral. Mesmo que você não tivesse pago nada do refis ainda. Se você tivesse feito só o refis, você já tinha direito à quitação eleitoral. Só que a Lei 12.891, ela foi além. Ela institucionalizou um refis na Justiça Eleitoral. Porque o refis é política do governo, entendeu? O governo não quer fazer refis não, quer cobrar o dinheiro todo de uma vez à vista e tal, tá devendo, tem que me pagar. É a opção política do governo fazer ou não o refis, entendeu? Não é obrigado a fazer refis. A lei aqui obrigou, o refis eleitoral, digamos assim, está obrigado agora pela lei das eleições, com a redação que lhe deu a Lei 12.891. Então, você acrescentou esse inciso 3 ao parágrafo 8º do artigo 11 para dizer o seguinte, ó, o parcelamento das multas eleitorais é direito, então eu tenho direito hoje a parcelar minha multa, seja ele um eleitor ou um candidato, tanto faz. E ainda as dívidas lá do partido político. E o parcelamento não é pouco não, viu? Pode parcelar em até 60 meses, desde que não ultrapasse o limite de 10% da sua renda. Ainda tem, porque se 60 meses ainda ultrapassar os 10%, você pode ainda aumentar para 72, para 80, para 100, para 200, para 300 meses, não importa. A parcela máxima vai ser 10% da sua renda, tá bom? 10% da sua renda. Bom isso? Eu não sei, eu acho que 60 meses é tempo demais. Mas, enfim, né? Está na legislação. Outra alteração importante da Lei 12.891, que eu acho até muito lógica, muito razoável, é que se dispensa a apresentação no requerimento de registro de candidatura dos documentos que já são facilmente acessíveis pela própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai lá no computador e vê. Então, para que juntar esse documento se a Justiça Eleitoral vai lá e vê? Entendeu? Evita até fraude, entendeu? Porque eu juntei lá um documento fraudulento e tal, enfim, ou desatualizado, sei lá. Então, é melhor a Justiça Eleitoral ver mesmo, ela não tem acesso. Então, deixa a Justiça Eleitoral ver. Então, colocou aí, ó, fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações que a própria Justiça Eleitoral, ó, detidas pela própria Justiça Eleitoral. Aí, entre eles, indicados no inciso 3, 5 e 6. Quais são eles? Ó? 3. Prova de filiação partidária. Hoje, o TSE, a Justiça Eleitoral como um todo, tem acesso ao FiliWeb. Então, hoje, as filiações estão todas no FiliWeb, é um sistema eletrônico, tá? O que mais? 3, 5. A cópia do título eleitoral não precisa, porque basta a certidão. Então, a Justiça Eleitoral tem como chegar lá e botar o seu nome, o nome da sua mãe, ou seus dados, que sejam, pelo seu nome que seja, ela tem condição de chegar e tirar, certo? A informação do seu título de eleitor, do seu registro eleitoral. E, além disso, a certidão de quitação eleitoral. É claro que ela vai consultar também o seu sistema e verificar. Além desses documentos aqui, gente, é muito comum e, de fato, é correto se exigir alguma prova de alfabetização, tá bom? A gente já falou aqui da inelegibilidade decorrente do analfabetismo, né? Então, já discutimos tudo que tínhamos para discutir sobre isso lá na aula sobre capacidade eleitoral passiva. Então, se exige aqui, normalmente, não está na lei essa exigência, mas tem resolução do TSE, que exige a demonstração da alfabetização da pessoa, que pode ser feito, como já falamos na aula passada, mediante uma própria declaração de próprio punho. Declaro sobre as penas da lei que sou alfabetizado, que sei ler, escrever e tal, data e assina. Então pode ser uma declaração, como pode ser um diploma, enfim, pode ser um certificado, que você tem ali alguma conclusão de ensino médio, superior, enfim, o curso que você estiver submetido. A tua formação, se você for olhar lá no site do TSE, faça isso com um exercício, não custa nada. Dê uma olhadinha nos cadastros eleitorais desses candidatos perante a Justiça Eleitoral. Então você vai lá, vê o cargo dele que ele concorreu, vê o nível de instrução, vê exatamente se ele tem nível superior, se ele tem nível médio, vê a profissão, vê os bens daquela pessoa, tá bom? Vê a perspectiva da prestação de contas também, se é possível você ver a prestação de contas daquela pessoa, vê de quem ele recebeu dinheiro, de doação, tá bom? Então tudo isso você tem disponível no site da Justiça Eleitoral.
Então vamos procurar conhecer esses candidatos, vamos conhecer aquelas pessoas, pelo menos aqueles que a gente está votando, que a gente acredita que é bonzinho e tal, vamos conhecê-los, não é? Então vamos embora. Aqui minha certidão e tal. Nome, esse é um outro assunto que é bem polêmico. Você encontra isso daqui tanto no Código Eleitoral como também você encontra na Lei das Eleições. Nome para registro de candidatura. E a gente sabe que tem os nomes altamente polêmicos, né, e divertidos, irreverentes, ou despudorados, e você tem que ter muito cuidado ao fazer essa análise, e eu vou interpretar a legislação para você aqui, para que você não tenha dúvida a respeito disso, porque eu posso estar falando uma coisa aqui, e você está pensando em casa, eu vi o cara lá chamado, sei lá, não vou dizer aqui os nomes não, eu coloquei aqui uns exemplos e tudo, mas sei lá, o cara usou um nome bem, sei lá, o Barack Obama, o cara moreninho, magrinho, tal, alto, cabecinha raspada, e disse, vou botar aqui o nome de Barack Obama, por exemplo. Se fantasiou de Obama lá e foi fazer propaganda, entendeu? Então é uma referência e tal, e a Justiça Eleitoral não admite isso. Tá? Isso não é possível. Em regra, isso não é possível. Mas tem na prática, professor. Vamos já discutir como é que funciona na prática, como é que é para ser interpretado isso daqui. Então vamos para o básico por enquanto. Olha só, eu posso fazer o registro de até 3 variações, incluindo apelido. Tá? Então, Rodrigo, eu podia colocar Rodrigão, por exemplo, tá bom? Sem problema nenhum. Eu não sou ninguém me chama de Rodrigão. Alguns me chamam, mas não é apelido, chega a ser apelido, entendeu? Então, mas eu poderia colocar, se eu fosse conhecido, eu não sou, mas se eu fosse conhecido como Rodrigão, ou como Martiniano, por exemplo, não é meu próprio nome Martiniano, mas eu poderia colocar 3 variações. Rodrigo Martiniano, o nome todo, né? Rodrigo Martiniano Aires Lins e Rodrigão. Poderia usar 3 variações, tá? O que vai aparecer na urna eletrônica é meu nome completo. Tá? Na urna eletrônica aparece meu nome completo, para ninguém ter dúvida, né? Mas na propaganda eu poderia usar Rodrigão, poderia usar Rodrigo Martiniano. Assim como você vê nas propagandas dos candidatos, às vezes ele usa só um nome, às vezes usa os 2. A depender do muro que ele vai ter ali na propaganda, ele coloca só um. Então assim, isso vai variar para ele poder mesclar a propaganda a depender dos espaços que ele vier a ter, enfim, do material gráfico, como é que vai ser bolado, enfim. Então ele registra até 3 variações, podendo ser uma delas um apelido e uma delas vai ser o nome completo, tá bom? Agora, existem algumas vedações a esses nomes, que são elas, ó, não pode ser um nome ridículo. O que é ridículo ou não é muito subjetivo, né? Tem alguns nomes que são ridículos, mas estão lá, Xerox, fotocópia, axila. É o nome do cara, o nome da pessoa é axila. É ridículo o nome da pessoa ser axila, mas é o nome dela. O nome dela já é assim. O nome dela é assim, sei lá. Eu já vi o nome, tem esse nome, Manuel Sovaco de Gambá. Pô, Manuel Sola de Sapato. Pô, é o nome do cara ridículo, com todo respeito se o Manuel estiver assistindo aqui, né? Mas é ridículo esse nome, não deveria nem ter sido registrado, porque feria a dignidade da pessoa humana, ele pode até mudar o nome se ele quiser. O fato é que, se ele de fato tem esse nome, por mais que o nome seja ridículo, vai ser registrado, meu amigo. Da mesma forma, sem pudor ou irreverente. Olha só, aqui em Fortaleza, uma vez concorreu deve acontecer isso no Brasil todo, né? Aqui em Fortaleza eu lembro bem que concorreu uma prostituta uma vez. Ela foi eleita e tal, na eleição seguinte ela não foi mais eleita. E depois concorreu uma menina que trabalhava na mesma boate que ela. Eu sei só porque as pessoas divulgaram a informação na mídia e tal. Uma dessas, eu não vou dizer o nome, mas ela se colocava o nome de Fulana a Fatal. E a propaganda estava lá de shortinho, perna de fora e tal. Veja, isso é sem pudor. A propaganda em si era sem pudor e deveria ser repudiada pela imoralidade. A propaganda mostrando o corpo, explorando a sensualidade dela com o corpo e tal. Mas se fosse a tiazinha, por exemplo, ela poderia fazer uma propaganda com vestido de tiazinha, eu já não vejo tanto problema, entendeu? Porque tem uma certa sensualidade, mas também não está... Se a pessoa está toda vestida com roupa de mulher gato, então tem uma certa sensualidade, mas há um limite ali que dá para se admitir, que é muito subjetivo. Mas se a pessoa está seminua, de biquíni numa propaganda, está errado. Eu já vi propaganda uma vez, numa propaganda do Rio de Janeiro, de uma candidata que estava de biquíni, fio dental, numa foto de uma propaganda eleitoral. Isso é temporal, isso não tem a menor condição. Mas não estou falando nem da propaganda ainda, estou falando só do nome a ser levado para registro. O nome também não pode ser sem pudor. Então, se eu pegar a pessoa e coloca assim, a fulana, a fatal, a fogosa, a gostosa, a popozuda, sei lá, enfim, alguma coisa que seja sem pudor, e o que é
com pudor e sem pudor também é algo muito subjetivo, porque se você colocasse, Valesca Popozuda, por exemplo, eu não sei nem se ela foi candidata, deve ter sido, não sei, porque esse pessoal começa a ser candidato, né? Então, Valesca Popozuda, eu poderia entender que esse nome é sem pudor, não é? Poderia. Assim como a fulana, a fatal, eu poderia entender que era sem pudor. Mas imagine os senhores se elas são conhecidas dessa forma. Se colocar para você, Valesca Popozuda, você conhece. Se colocar Valesca da Silva, sei lá, não sei qual é o nome dela, você também não deve saber. Se colocar Valesca da Silva, você não sabe quem é. Você não sabe quem é. E, da mesma coisa, irreverência. Tiririca, é um nome irreverente. Eu posso usar? Em tese eu não poderia. Mas por que que Valesca Popozuda poderia concorrer com o nome Valesca Popozuda? Por que que Tiririca pode concorrer com o nome Tiririca? Por que que Manuel Sovaco de Gambá ou Axila pode concorrer com esses nomes ridículos? Porque eles são, ou eles já possuem esse nome, ou eles já usam esses nomes ou apelidos no seu cotidiano, entendeu? As pessoas conhecem aquela pessoa. Por exemplo, lá em Pernambuco tem um torcedor que é conhecido como Zé do Rádio. Um torcedor ficou famoso no Brasil inteiro, um torcedor do esporte que é conhecido por ser chato. Ele leva um rádio deste tamanho para o estádio, normalmente senta atrás do técnico do time adversário e bota lá o rádio no último volume e fica infernizando a vida do técnico lá e do banco de reserva do time adversário. Zé do Rádio. Se você me perguntar qual é o nome de Zé do Rádio, eu não tenho a menor ideia qual é o nome de Zé do Rádio. Eu não tenho ideia do nome de Zé do Rádio. Acho que foi candidato a vereador e perdeu em Recife até. Eu acho que ele perdeu, não tenho certeza, acho que perdeu. Foi candidato em Recife a vereador com o nome Zé do Rádio. É um nome reverente? É um nome reverente. Tiririca é um nome reverente? É um nome reverente. Mas as pessoas são conhecidas dessa forma. Agora a situação muda quando você usa uma irreverência, quando você usa um nome ridículo, um nome sem pudor, simplesmente para aparecer, tá bom? Para aparecer, para virar um produto do marketing. Então, se você, por exemplo, imagine eu, por exemplo, né? Eu pareço com o Roberto Carlos? Não pareço com o Roberto Carlos. Roberto Carlos cantor? Não pareço. Mas eu poderia, de repente, me lançar candidato com o nome Roberto Carlos, botar uma peruca, botar uma roupa azul e branca e sair cantarolando as palavras do Roberto Carlos. E dizer, eu sou o candidato Roberto Carlos, vote em mim por muitas emoções, hahaha. E aí? Era irreverente. O nome Roberto Carlos não é ridículo, é claro que não é ridículo, mas seria um nome que geraria uma irreverência na minha propaganda. Eu jamais fui conhecido por Roberto Carlos. Jamais, Rodrigo, jamais serei conhecido como Roberto Carlos. Também não faço cover do Roberto Carlos. Se você está pensando isso, eu não faço cover do Roberto Carlos. Mas eu poderia usar um artifício como esse para tornar a minha candidatura mais legal para as pessoas, entendeu? Mais diferente, irreverente, enfim. Então, o que a Justiça Eleitoral não quer, a interpretação que tem que ser dada a esse dispositivo da Lei das Eleições e também do Código Eleitoral, é que eu não posso usar um nome ridículo, sem pudor, irreverente, à toa, usando isso como um artifício politiqueiro. Se eu já for conhecido por aquele nome ridículo, irreverente ou sem pudor, eu posso usar. Então a Valesca Popozuda, eu nem acho que seja sem pudor. Mas se você acha que é sem pudor, ainda assim você tinha que engolir. Porque ela é conhecida dessa forma, como Valesca Popozuda, entendeu? Mulher jaca, mulher melancia, não sei o que lá, essas mulheres todas aí. Você poderia até achar que esse nome aí que é dado a essas mulheres com abundona, que é sem pudor. Eu não acho sem pudor, não. Eu acho normal. Mas você poderia considerar sem pudor. Mas se elas são conhecidas dessa forma, não tem jeito, meu amigo. A Justiça Eleitoral vai registrar e deve registrar. Porque se você perguntar, eu não sei nem quem são essas mulheres, eu não sei também, mulher jaca, mulher melancia, eu sei que existem todas essas mulheres aí. Mas se botar na minha frente, eu não sei quem é a jaca, quem é a melancia, para mim é tudo igual, entendeu? Mas pode ser que você seja fanático pela mulher jaca, e se ela for candidata a vereadora, rapaz, eu vou botar a mulher jaca ali só para ficar assistindo TV Câmara, a TV Câmara Municipal, né, que deve ter na sua cidade. A TV Câmara, quero que ela seja vereadora, que eu quero ver ela falando no plenário lá da Câmara e tal, enfim. Se você é fã dela, você gosta dela e tal, vou votar nela. Mas você conhece ela como mulher jaca, mulher melancia, você não sabe o nome dela, pô. Então ela lança, candidata mulher jaca, não tem problema nenhum. Tinha lá um candidato no Juazeiro do Norte, o nome do candidato era Bicha Muda, eu acho. Era mudo e tal, até foi impugnado o registro de candidatura dele, porque se entendeu que ele era absolutamente incapaz, mas tinha um candidato que o nome era Bicha Muda. O candidato era Bicha Muda, porque era um homossexual mudo,
entendeu? Se você procurar no YouTube, você encontra vídeo da Bicha Muda. É bem engraçado, ela dando entrevista, inclusive, tá? Foi candidata a vereador, Bicha Muda. O nome era Bicha Muda, mas ela era conhecida na cidade como Bicha Muda, entendeu? Assim como, sei lá, diversas pessoas são conhecidas por apelidos que você perguntar o nome, você não sabe, não é? Então, é nesse contexto que você tem que interpretar a norma. Vamos mais aqui, ó. Eu também não... Essas vedações aqui você tem que ter muito cuidado. Portanto, se colocar em caráter geral, é vedado o nome ridículo, sem pudor e irreverente? É vedado. Eu estou explicando tudo isso para você não pensar que eu estou falando besteira. Porque você deve estar pensando, bem, se é verdade, você poderia pensar, se é verdade, como é que usam? Esse professor deve estar falando alguma besteira. Não, não estou falando besteira. Isso aqui está na legislação, tanto no Código Eleitoral como na Lei das Eleições. Vamos mais. O nome também não pode ser igual a de outro candidato que já exerce mandato ou já havia sido candidato na eleição anterior com um determinado nome. Então, se, por exemplo, eu fui candidato em 2012 com o nome Rodrigo Martiniano, se eu quiser ser candidato em 2016 com o nome Rodrigo Martiniano, eu vou ter a preferência para usar esse nome. Se existir em Fortaleza outro Rodrigo Martiniano e eu quiser concorrer na eleição com o nome Rodrigo Martiniano, o outro cara, que se chama Rodrigo também Martiniano, não vai poder concorrer com esse nome, vai ter que inventar outro. Pega outra variação do nome dele e usa, tá? O meu não, porque eu já exercitei esse nome, já usei esse nome na eleição passada, e aí eu quero aproveitar o marketing que eu já fiz na eleição passada, que eu já fiquei conhecido, para concorrer na próxima, tá bom? Então existe uma preferência para que ele utilize esse nome. O que mais? Também não pode haver, para não confundir os eleitores, um nome igual a de candidato majoritário, tá bom? Então, se o candidato majoritário é Rodrigo Martiniano, o candidato a prefeito é Rodrigo Martiniano, tá? Então, não pode ter nenhum candidato a vereador com o mesmo nome, Rodrigo Martiniano. Pode ter Rodrigo, pode ter Martiniano, mas com o mesmo nome não dá, tá bom? Você vai ter que criar alguma variação, para exatamente não confundir os eleitores. A ideia é não confundir os eleitores. Se não houver preferência, normalmente, tá? E duas pessoas requereram registro com o mesmo nome, dois Rodrigo Martiniano requereram registro. Nunca ninguém tinha sido candidato, um deles não é candidato a cargo majoritário, não é candidato a prefeito. E aí, quem é que usa o nome? Segundo o entendimento do TSE, a regra geral é que quem deu a entrada primeiro. Isso se eles não fizerem um acordo, né? Porque a Justiça Eleitoral vai intimá-los, vai chamá-los. Rapaz, vamos ajeitar aqui isso, usa esse, usa aquele. Se eles não fizerem um acordo sobre o uso do nome, a Justiça Eleitoral vai levar... como a Justiça Eleitoral vai sempre decidir dessa forma, eu não sei por que ter acordo, né? Não sei para que chamar para acordo, não tem nem necessidade de chamar para acordo. Que afinal, o cara vai para o acordo sabendo que se ele deu entrada primeiro, ele vai ganhar. Então para que ele vai fazer acordo? Enfim, mas a legislação diz que chama o cara para fazer um acordo. Se não houver acordo aqui, ou ainda alguma preferência legal, é que o TSE, ou o TRE, ou o juiz eleitoral vai deferir o nome daquele, manter o nome daquele que primeiro requereu a Justiça Eleitoral. Aqui eu coloquei uns exemplos aqui só para você ver a questão do nome ridículo, né? Eu não conheço, o Tiririca eu conheço, mas esse daqui eu não conheço, o Bin Laden eu não conheço. O Tiririca é um nome reverente, tá? Mas ele é conhecido dessa forma, entendeu? O Bin Laden eu não sei. Se alguém conheceu esse candidato Bin Laden, eu não conheço. Me informe se ele de fato é conhecido na sociedade, na comunidade como Bin Laden. Porque ele poderia estar usando aqui a fama do Bin Laden, a irreverência do nome, para, eu não sei se eu votaria no cara chamado Bin Laden ou não. Mas se ele está usando essa irreverência só como um projeto de se popularizar, é claro que está errado. E o TSE, o TRE, o juiz, no caso aqui ele é candidato a vereador. Então o juiz eleitoral deveria indeferir o registro de candidatura ou pedir, na verdade nem indeferir o registro de candidatura, colocar em diligência, chamar o cara lá para dizer, olha, você tem os requisitos aqui, mas o seu nome não pode ser esse. E isso se ele estiver usando esse nome só por mera irreverência. Se ele tiver realmente na sociedade esse nome como uma referência, se ele for conhecido dessa forma, não teria problema nenhum dele registrar o nome Bin Laden, tá bom? Em caso de homonímia também é o que a gente acabou de falar, né? Há a preferência para quem dê entrada em primeiro lugar, mas, tá? O TSE pode ir além, ou o TRE ou o juiz. Se há uma homonímia de apelido, por exemplo, há uma homonímia de apelido. Os dois querem se chamar de Rodrigão, por exemplo, tá? Dois registros com o nome Rodrigão. Ora, de repente eu usei Rodrigão porque eu achei legal para o marketing. E o outro realmente era conhecido por Rodrigão.
Então a Justiça Eleitoral, se tiver dúvida nesse aspecto, porque quando é o nome da pessoa, não tem como dizer, ele não é conhecido pelo próprio nome. Sempre ele vai ser conhecido pelo próprio nome, mas quando é apelido, pode ser que o cara colocou o nome Tiririca, candidato a deputado federal em São Paulo. Ora, a gente já sabe que tem um Tiririca palhaço, que é deputado federal, que é conhecido nacionalmente por esse nome. Então, se vier outra pessoa em São Paulo com o nome Tiririca, vai ser indeferido esse nome aí, entendeu? Porque eu já tenho um nome amplamente conhecido com esse nome, que já inclusive exerce mandato, tá bom? Então, eu posso tentar exigir uma prova para saber se a pessoa realmente é conhecida por aquele nome, por aquele apelido, tá bom? Dá-se preferência, aqui é lógico, àquele que tenha de fato uma vida política, social, profissional, que seja identificado de fato, de verdade, por aquele nome. Se não tiver nenhuma preferência, aí vem a Justiça Eleitoral, faz essa besteira de notificar para que em 2 dias os candidatos ali cheguem a um acordo. Se eles não chegarem a um acordo, vê mesmo. Defere-se a quem primeiro requerer o registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Bem, eu vou parar por aqui porque o próximo slide vai falar já sobre substituição de candidatos. E aí nós temos uma sequência importante de slides para falar sobre isso. E eu estou vendo ali que eu vou ter uns 3 minutos para terminar, então vai ficar muito apertado, eu prefiro encerrar por aqui. E aí na nossa próxima aula a gente dá sequência falando sobre a substituição de candidatos, como é que é a escolha desses candidatos substitutos. E, inclusive a gente aproveita para falar do contexto da morte do Eduardo Campos, que é, se você professor, deu sugestão de redação, tá aí, é um tema bom, substituição de candidato, porque nós tivemos uma polêmica lá, não houve polêmica nenhuma, mas houve um caso de substituição na eleição de 2014, e como houve um caso prático, caso concreto na eleição de 2014, que está próxima, é a nossa última eleição, evidentemente que as bancas organizadoras de concurso acabam pegando notícias, misturando com questões, inclusive pode até cobrar aí, de repente, uma questão discursiva para você, tá bom? É isso, meus amigos. Vou ficar por aqui. Um grande abraço.